Imagine isto. Uma inocente menina de fazenda de 8 anos com o rosto machucado e o espírito abalado, está sozinha diante de um bando de cruéis agressores que pensam que venceram, mas estão prestes a descobrir uma verdade devastadora. A mãe dela não é uma mulher comum e a vingança está a caminho. Mergulhe nesta história arrebatadora e eletrizante de justiça, coragem e reviravoltas chocantes que vão mantê-lo na beira da cadeira. Assine agora para desbloquear esta inesquecível história de 12,000 palavras dividida em 4 capítulos explosivos e junte-se a milhares de leitores que não conseguem parar de falar sobre esta épica saga de retribuição e redenção. O sol pendia abaixo sobre os vastos milharais de Nebraska, pintando o horizonte em tons de âmbar e ouro. A menina Clara Hensley, de 8 anos, caminhava arrastando-se pelo caminho de terra, vindo da escola seus tênis gastos, levantando nuvens de poeira. Suas tranças balançavam a cada passo, e o vestido azul desbotado tremulava na brisa do fim do verão. Clara era pequena para a idade, com sardas salpicando o rosto como estrelas e olhos que guardavam uma silenciosa resiliência. Ela carregava uma sacola de lona remendada e japuída cheia de livros escolares e uma maçã meio comida. O caminho se enrolava entre os campos, um atalho da escola de uma única sala até a fazenda dos Hensley, onde ela vivia com a mãe Alisa, numa modesta casa de tábuas. Clara cantarolava baixinho uma canção que a mãe lhe ensinara sobre pardais, encontrando o caminho de volta para casa. Era uma canção de conforto à qual ela se agarrava em dias como aquele, quando o mundo parecia mais pesado do que seus ombros frágeis podiam suportar. A vida de Clara não era fácil. A fazenda dos Hensley era pequena, mal garantindo a sobrevivência, e o povoado de Willow Creek muitas vezes sussurrava sobre Alissa Hensley, uma mulher que vivia reclusa, raramente indo à cidade, exceto para comprar mantimentos. Alguns a chamavam de excêntrica, outros de maneira cruel de eremita. Mas Clara adorava a mãe. Alisa era sua rocha, sua contadora de histórias, sua protetora. Só que naquele dia, Clara não se sentia protegida. A lembrança do que havia acontecido na escola queimava em seu peito. Não era a primeira vez que fora alvo, mas tinha sido a pior. O problema começara no recreio. Clara, como de costume, sentava-se sozinha sob o grande carvalho, desenhando em seu caderno um presente da mãe. Seus desenhos eram sua fuga, cheios de criaturas fantásticas e lugares distantes. Mas um grupo de garotos mais velhos, liderados pelo menino de 12 anos, Tommy Granger, tinha outros planos. Tommy era filho do fazendeiro mais rico da cidade, um garoto com uma maldade tão larga quanto o rio Platte. Sua turma, Billy, Nate e Caleb, seguia sua liderança. Suas risadas eram agudas e cruéis. Eles vinham importunando Clara há semanas, chamando-a de Clara Esfarrapada, por causa das roupas herdadas de segunda mão, zombando dela por viver naquela fazenda miserável, como chamavam. Mas naquele dia, eles foram além. Começou com provocações. Ei, Clara Esfarrapada, cadê o teu pai? Ah, é mesmo, ele fugiu porque a tua mãe é uma maluca? Tommy zombou e os amigos caíram na gargalhada. Clara tentou ignorá-los, concentrando-se em seu desenho de um dragão voando sobre montanhas. Mas então Tommy arrancou-lhe o caderno, rasgando páginas e atirando-as no chão. O coração de Clara se apertou. Ela se lançou para recuperar o caderno, mas Billy a empurrou para trás e ela caiu ralando os joelhos. Os garotos riram mais alto, cercando-a como abutres. Então Tommy pegou uma pedra pequena, mas pesada o bastante, e a arremessou. Ela atingiu a têmpora de Clara e a dor explodiu em sua cabeça. Ela caiu com sangue escorrendo pela face, a visão turva. Os meninos congelaram por um instante, como se surpresos com a própria crueldade, e depois se dispersaram quando o apito da professora ecoou no ar. Clara não chorou. Não naquela hora. Levantou-se, juntou as páginas rasgadas e permaneceu o resto da aula com um lenço pressionado à cabeça. A professora Srta. Larson notou o sangue, mas aceitou a mentira silenciosa de Clara de que havia caído. Clara não queria confusão. Não queria preocupar a mãe. Mas agora, caminhando para casa, as lágrimas vieram.
Elas ardiam no corte da têmpora, misturando-se ao sangue já seco em uma linha fina. Ela se sentia pequena, menor do que nunca, e o peso da risada dos meninos a esmagava. Ao se aproximar da beira do milharal, Clara ouviu passos atrás de si. Seu coração afundou. Virou-se e viu Tommy e sua gangue, os sorrisos maliciosos na luz do entardecer. Achou que podia correr para casa e chorar para a tua mãe maluca. Tommy zombou pegando outra pedra. O estômago de Clara se revirou. Ela agarrou a sacola e correu, suas pernas bombeando o mais rápido que podiam. Os garotos a perseguiram, seus gritos ecoando entre as hastes de milho. Clara se enfiou no milharal, esperando despistá-los, mas o farfalhar das plantas denunciava sua trilha. Ela tropeçou, caindo de bruços na terra, e antes que pudesse se levantar, Tommy se erguia sobre ela. Você vai aprender a ficar quieta, Clara esfarrapada, ele disse, levantando a pedra. Mas então um som, um rosnado baixo e gutural, o fez parar em seco. Veio das sombras do milharal profundo e antinatural. Os garotos congelaram, olhos arregalados. Clara, trêmula, olhou na direção do som. Algo se movia entre as hastes. Algo grande. Tommy deixou cair a pedra e cambaleou para trás. Que diabos foi isso? Ele sussurrou. O rosnado veio outra vez mais perto agora, e os meninos dispararam, abrindo caminho pelo milho em pânico. Clara permaneceu no chão, o coração disparado, sem saber se deveria ter mais medo dos meninos ou do que quer que estivesse escondido no campo. Então, silêncio. Ela se levantou trêmula e correu o resto do caminho até em casa. A casa da fazenda dos Hensley era uma relíquia desgastada, com a pintura descascando, mas o alpendre ainda firme. Clara irrompeu pela porta, respirando com dificuldade. A Lisa estava na cozinha, mexendo uma panela de ensopado, o cabelo escuro preso em uma trança. Era alta, com olhos verdes penetrantes, que pareciam enxergar tudo. Clara, o que houve? Perguntou, largando a colher, ao ver o rosto ensanguentado da filha. Clara tentou falar, mas só vieram soluços. A Lisa se ajoelhou, puxando-a para perto, suas mãos gentis, mas firmes, ao examinar o ferimento. Quem fez isso? Perguntou em voz baixa. Clara hesitou, depois sussurrou Tommy Granger e os amigos dele. O rosto de Alisa se endureceu, mas ela não disse mais nada. Apenas limpou o corte de Clara e a colocou na cama, prometendo que tudo ficaria bem. Mas quando Clara começou a adormecer, ouviu a mãe andando de um lado para o outro na cozinha, murmurando palavras que não conseguia entender. Palavras que soavam antigas, quase como um cântico. E do lado de fora, na escuridão, o milharal parecia sussurrar de volta. Na manhã seguinte, Clara acordou com o cheiro de panquecas e o som da mãe cantarolando. O corte na têmpora estava enfaixado, e embora latejasse, ela se sentia mais segura à luz do dia. A Lisa estava no fogão, seus movimentos calmos, mas precisos, como os de alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. Você vai ficar em casa hoje, disse, colocando um prato diante de Clara. Sem discussões. Clara assentiu agradecida. Não queria enfrentar Tommy nem os outros. Não ainda. Mas a cidade de Willow Creek já fervilhava. A notícia do incidente havia se espalhado como acontece em povoados pequenos. Ao meio-dia, alguns vizinhos passaram aparentemente para ver como Clara estava, mas claramente em busca de fofoca. A senhora Carter, uma viúva intrometida, estalou a língua ao notar a bandagem de Clara. Esses meninos Granger são? Encrenca disse. Mas os pais deles têm dinheiro, então sempre escapam de tudo. A Lisa sorriu de leve, oferecendo chá, mas falou pouco. Quando os vizinhos foram embora, sentou-se com Clara, a expressão ilegível. Conte-me tudo, pediu. Clara relatou o bullying, a pedra, a perseguição e o estranho rosnado no milharal. A Lisa ouviu os olhos se estreitando ao ouvir sobre o som. Você tem certeza de que era um rosnado? Perguntou. Clara assentiu, descrevendo como aquilo tinha assustado os garotos. Os lábios de Alisa se apertaram, mas ela não explicou nada. Em vez disso, disse: Fique perto da casa hoje. Preciso ir à cidade.
As idas de Alisa à cidade eram raras, e Clara percebeu algo diferente no comportamento da mãe. Algo de aço. Observou do alpendre enquanto Alisa subia na velha caminhonete e partia o motor tossindo. Clara passou o dia desenhando, tentando recriar o dragão do caderno rasgado. Mas sua mente continuava voltando ao rosnado, ao rosto cruel de Tommy, à intensidade silenciosa da mãe. Na cidade, Alisa estacionou em frente ao armazém e foi até o gabinete do xerife. O xerife Danvers, um homem corpulento com tendência a evitar problemas, ergueu os olhos surpreso. Alisa Hensley disse, recostando-se na cadeira. O que a traz aqui? A voz de Alisa era calma, mas fria. Minha filha foi atacada ontem. Tommy Granger e os amigos dele jogaram uma pedra na cabeça dela. Danvers franziu a testa, coçando a barba. Crianças sendo crianças? Alisa, eu vou falar com eles, mas Alisa o interrompeu. Isso não foi crianças sendo crianças. Clara está ferida. Quero que isso seja resolvido. Danvers prometeu investigar, mas seu tom era displicente, e Alisa saiu com o peito em chamas. Ela não voltou direto para casa. Em vez disso, dirigiu até a fazenda dos Granger, uma propriedade imensa com uma casa branca reluzente e uma frota de tratores novos. Bateu à porta e a senhora Granger, uma mulher distinta em um vestido floral, atendeu. Alisa, do que se trata? Alisa explicou o ocorrido a voz firme, mas carregada de aviso. O rosto da senhora Granger empalideceu, mas seu marido Tom Cern apareceu a expressão dura. Meu filho não faria isso. Rosnou. E se fez bem, crianças brigam. Sua menina precisa se endurecer. Os olhos de Alisa brilharam, mas ela não disse mais nada. Apenas virou-se e foi embora sem outra palavra. De volta para casa, Clara percebeu a tensão da mãe, mas não fez perguntas. Naquela noite, Alisa sentou-se junto à lareira, olhando fixamente para as chamas. Clara desceu de mansinho, incapaz de dormir, e viu a mãe segurando um velho livro de couro com páginas amareladas e cobertas de símbolos estranhos. Alisa não a percebeu, concentrada demais no livro, os lábios se movendo em silêncio. Clara sentiu um arrepio não do ar da noite, mas de algo mais profundo, algo que não sabia nomear. No dia seguinte, o bullying piorou. Tommy e sua gangue, encorajados pela indiferença dos pais e pela inação do xerife, encurralaram a melhor amiga de Clara, Sophie, na escola. Sophie era uma menina tímida que já havia defendido Clara antes. Eles a empurraram no chão, advertindo-a para ficar longe da Clara esfarrapada, ou enfrentaria coisa pior. Sophie correu até a fazenda dos Hensley depois da escola chorando e contou tudo a Clara. O coração de Clara se partiu, mas também sentiu uma faísca de raiva. Contou à mãe, esperando conforto. Em vez disso, o rosto de Alisa escureceu. Chega, disse quase para si mesma. Isso acaba agora. Naquela noite, Clara acordou com um som estranho, um bater rítmico como chuva, mas mais agudo. Espiou pela janela e viu a mãe no quintal em pé, dentro de um círculo de pedras que nunca havia notado antes. Alisa entoava cânticos à voz baixa e melódica, o velho livro aberto em suas mãos. O ar parecia denso, carregado, e Clara juraria ter visto sombras se movendo no milharal. Embora a noite estivesse calma, voltou para a cama, a mente em disparada, imaginando o que a mãe estava fazendo e por que aquilo parecia tão perigoso. Na manhã seguinte, Willow Creek estava diferente. Uma névoa estranha cobria a cidade espessa e antinatural, agarrando-se às ruas como um véu. Clara foi parada à escola apesar do medo porque Alisa insistiu. Você é mais forte do que eles, disse com olhos ferozes. Clara se agarrou a essas palavras, mas o estômago se revirava ao se aproximar da escola. Tommy e sua gangue estavam lá sorrindo com desdém, mas havia algo errado. Estavam pálidos, os olhos inquietos. Clara ouviu Billy sussurrar para Nate. Você ouviu ontem à noite aquele som nos campos. Nate assentiu, o rosto lívido. A aula se arrastou, mas no recreio, os garotos não se aproximaram de Clara. Em vez disso,
mantiveram distância agrupados perto da cerca. Clara notou Tommy esfregando o braço, onde havia uma estranha marca roxa, um círculo perfeito como uma queimadura. Tentou se concentrar em seus desenhos, mas o ar estava pesado, e as outras crianças cochichavam sobre coisas estranhas, animais agindo de modo esquisito, luzes piscando em suas casas, e sonhos com sombras que os perseguiam pelos milharais. Naquela tarde, enquanto Clara voltava para casa, viu algo que a fez parar. Um corvo morto jazia no meio do caminho, suas penas chamuscadas como se pelo fogo. Clara desviou o coração acelerado e apressou o passo até em casa. A Lisa estava no jardim cuidando das ervas, mas suas mãos estavam manchadas de algo escuro. Não era terra, mas algo mais espesso. Mãe, o que está acontecendo? Clara perguntou. A Lisa sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Apenas a natureza seguindo seu curso disse. Clara não acreditou. Naquela noite, o desconforto na cidade cresceu. Tommy Granger não apareceu na escola no dia seguinte. Espalhou-se a notícia de que tinha sido encontrado em seu quarto, gritando sobre uma mulher nas sombras que queimara seu braço. Os pais chamaram de pesadelo, mas a marca em seu braço era real e estava se espalhando. Billy e Nate foram os próximos, ambos acordando com marcas semelhantes, suas histórias assustadoramente parecidas, uma figura na escuridão, uma voz como a de Alisa sussurrando avisos. O povo começou a comentar os cochichos, transformando-se em acusações. Diziam que Alisa Hensley não era uma mulher comum. Alguns se lembravam de velhas histórias, rumores de que sua família estivera ligada a rituais estranhos, a poderes que ninguém sabia explicar. Clara ouviu esses cochichos quando foi ao armazém com a mãe. As pessoas a encaravam, algumas atravessando a rua para evitá-las. Alisa parecia imperturbável, mas Clara sentia o peso do medo deles. Em casa, confrontou a mãe. Mãe, você está fazendo algo com eles, com Tommy e os outros. Os olhos de Alisa suavizaram, mas sua voz foi firme. Estou protegendo você, Clara. É tudo o que você precisa saber. Mas Clara não conseguia se livrar da sensação de que a mãe escondia algo grande. A verdade começou a se revelar quando Sofia apareceu na fazenda, o rosto pálido. Clara, você precisa ver isso, disse, puxando-a até a beira do milharal. Lá escondido entre as hastes, havia um círculo de pedras, igual ao que Clara vira a mãe usar. Mas este era mais antigo. O chão dentro dele estava enegrecido, como se queimado. Sophie sussurrou. Minha avó diz que a família da sua mãe costumava ser de bruxas. Elas podiam fazer coisas, Clara. Coisas ruins. Clara riu, mas as palavras ficaram em sua mente. Ridículo não era. E ainda assim, o rosnado no milharal, as marcas, a névoa. Tudo parecia conectado. Naquela noite, Clara entrou escondida no quarto da mãe e encontrou o livro de couro. Abriu-o com as mãos trêmulas e viu páginas cheias de símbolos, desenhos de círculos e palavras em uma língua que não entendia. Em uma das páginas, havia a figura de uma mulher cercada por sombras, as mãos erguidas. A respiração de Clara se prendeu. Seria aquela sua mãe. Antes que pudesse ler mais, Alisa apareceu na porta, o rosto uma mistura de raiva e medo. Você não deveria estar mexendo nisso, disse, tomando o livro. Mas Clara exigiu respostas. E pela primeira vez, Alisa cedeu. Ela contou a Clara uma história não do tipo com dragões, mas enraizada no passado da família. Os Hensley, disse ela, vinham de uma linhagem de mulheres que podiam falar com a terra. Não eram bruxas no sentido que as pessoas pensavam, mas tinham poder. Poder para proteger, para curar e, quando necessário, para punir. Alisa jurara nunca usar esse poder, mas quando Clara foi ferida, algo dentro dela se quebrou. Eu recorri aos antigos caminhos, admitiu, para dar uma lição àqueles garotos. Mas ainda não terminou. O coração de Clara disparou. O que não terminou? Perguntou. Alisa não respondeu, mas seus olhos estavam assombrados. No dia seguinte, Willow Creek estava em caos. Tommy Granger havia desaparecido. Os pais encontraram seu quarto vazio, a janela aberta,
e um rastro de terra queimada levando ao milharal. O xerife organizou uma equipe de busca, mas a névoa estava mais densa, quase sufocante, e o campo parecia se mover desorientando os homens. Os cochichos sobre o envolvimento de Alyssa aumentaram, e logo uma multidão se reuniu em frente à fazenda dos Hensley, liderada por Tom Granger. "Você fez isso!" Ele gritou socando a porta. "Você e a sua magia do diabo." Alyssa os enfrentou calma, mas firme. "Voltem para casa", disse. "Isto não é luta de vocês." Mas a turba não recuou, e Clara, olhando pela janela, viu o medo e a fúria em seus rostos. Correu até a mãe implorando que parasse com o que quer que estivesse fazendo. Alyssa se ajoelhou à voz suave. "Estou consertando isso, Clara, por você." Mas Clara percebeu o esforço nos olhos da mãe, o modo como suas mãos tremiam. Naquela noite, Clara seguiu Alyssa até o círculo de pedras no quintal. O cântico era mais alto agora, o ar crepitando de energia. Sombras se moviam no milharal, não apenas uma, mas muitas. Suas formas indistintas, mas ameaçadoras. Clara se escondeu observando, enquanto a mãe erguia as mãos, o livro aberto diante dela. As sombras avançaram, e Clara percebeu que não eram apenas sombras. Eram outra coisa, algo que Alyssa havia invocado. E então, ela o viu. Tommy tropeçando para fora do milharal. Os olhos selvagens, as roupas rasgadas. Caiu de joelhos soluçando. "Desculpa! Desculpa!" Alyssa interrompeu o cântico e as sombras recuaram. Ela ajudou Tommy a se levantar o rosto indecifrável e o levou até a casa. Clara a seguiu a mente em turbilhão. Alyssa chamou o xerife e Tommy foi devolvido aos pais, abalado, mas ileso. As marcas nos amigos desapareceram e a névoa se dissipou. A cidade, desesperada por normalidade, aceitou a história de que Tommy apenas se perdera nos campos. Mas Clara sabia a verdade. Nos dias que se seguiram, Alyssa explicou tudo. O poder que ela manejava tinha um preço. Drenava-a, ligava-a a forças que mal podia controlar. Usara-o para assustar os meninos, para fazê-los sentir o medo que haviam infligido a Clara. Mas aquilo havia saído do controle e as sombras crescendo mais do que ela pretendia. "Não vou usar de novo", prometeu. "A não ser que seja preciso." Clara assentiu, mas viu o preço que aquilo cobrara. Sua mãe parecia mais velha, os olhos sombreados. Os agressores nunca mais incomodaram Clara. Tommy, Billy, Nate e Caleb a evitaram a valentia desaparecida. Os cochichos da cidade se apagaram, substituídos por um respeito cauteloso por Alyssa Hensley. Clara voltou à escola de cabeça erguida, seus desenhos mais ousados do que nunca. Mas carregava um novo peso, o conhecimento do poder da mãe e o medo do que aquilo poderia significar para o futuro. Anos depois, Clara encontraria o livro de couro escondido no sótão. Abri-lo-ia os dedos traçando os símbolos e sentiria uma centelha dentro dela, um sussurro do mesmo poder. Fecharia o livro ainda não pronta para enfrentá-lo, mas sabendo que um dia talvez tivesse que fazê-lo. Por enquanto era apenas Clara Hensley, a menina da fazenda que enfrentara agressores e vencera. Não por causa da magia, mas pelo amor feroz de uma mãe que queimaria o mundo para proteger.